A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você. Muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta desde 2014 pela emissora. Depois passamos também a atuar pelo YouTube. Canal é Viver _ Melhor. Inscreva, deixe seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite o Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Eu agradeço imensamente aos companheiros que sempre deixam suas mensagens no YouTube, mensagens incentivadoras. Nós ficamos felizes em ler, faço questão de ler todas elas. E pessoas, inclusive, que mudaram suas vidas após ouvir o nosso programa. Como eu sempre falo, é um programa simples, mas feito com muita dedicação, com muito amor. Mando um abraço também a todos os integrantes da Sociedade Espírita Padre Antônio Vieira, conhecido como Centro da Dona Geni. Fiz palestra ontem à noite. O salão estava repleto de pessoas, muito bem acolhido. Então, um abraço a todos os nossos companheiros integrantes da Associação Espírita Padre Antônio Vieira, que fica no bairro Santa Cruz. Recebo carinhosamente meu querido amigo, expositor espírita, Marcos Ferreira. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Grato mais uma vez pela oportunidade para estudarmos junto o Evangelho de Jesus. Muito bem, Marcos, vamos estudar sobre verdade e libertação. Dúvidas? Entre em contato conosco, ligando para o WhatsApp da Rádio Clube FM, que é 0 operadora 32 999 32 7758. Quer falar comigo? Utilize a TIM 988012675, o WhatsApp 9844949 novamente 59, o e-mail espiritismo está no ar @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa, estamos à disposição de todos os ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Tudo o que pudermos fazer no bem, não devemos adiar. É indispensável que o bem se propague. Uma atitude positiva desencadeia outra. O amor contagia. Muita paz, muita luz. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre verdade e libertação. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João capítulo 8, versículos 31 e 32. Como falei num programa desses, nós temos ainda fragmentos dessa grande verdade. À medida que vamos evoluindo, vamos adquirindo uma parcela um tanto maior. A palavra do Mestre é clara e segura: não seremos libertados pelos aspectos da virtude ou pelas verdades provisórias de que sejamos tentadores no círculo das afirmações apaixonadas a que nos inclinemos. Essas afirmações apaixonadas, né, de determinados religiosos, e a gente já até entende. A pessoa conheceu uma nova doutrina, se empolgou, né, e está ali achando que ele tem uma verdade absoluta e querem a todo custo convencer e converter as demais pessoas. E a gente sabe que não é assim. As coisas não funcionam dessa maneira.
Preciso que estejamos preparados para receber qualquer uma outra informação que foge aos nossos conhecimentos. Nem todos ficam satisfeitos em ouvir. Então é preciso ter certa responsabilidade, até mesmo com os ensinamentos de Cristo. Sendo assim, elucida o próprio Allan Kardec: que o homem se pode vangloriar de possuir integral quando o âmbito dos conhecimentos incessantemente se alarga e todos os dias se refletem, se retificam ideias? Sim, a própria ciência vem mudando a cada dia, cada século. O que fazia mal, algum tipo de alimento hoje faz bem, aquilo que faz bem às vezes pode fazer mal. Enfim, tem pesquisas que as pessoas vão descobrindo aos poucos. Então nós não somos detentores da verdade absoluta. Claro que a verdade que nós referimos é a verdade deixada por Jesus. São palavras deles: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Mas essa verdade não é absoluta. Então, que a verdade absoluta é patrimônio unicamente de espíritos de categoria mais elevadas. E a humanidade terrena não poderia pretender possuí-la, porque não lhe é dado saber tudo. Ela somente pode aspirar uma verdade relativa, ou seja, parcial e proporcionada a seu adiantamento. Então, essas verdades estão relacionadas ao grau de elevação moral, intelectual de cada ser. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, João capítulo 8, versículo 31. A palavra judeu, em hebraico, significa Reude, apresenta a conotação especial antes da diáspora. O que é diáspora? É aquilo que aconteceu com os judeus depois que o general Tito invade Jerusalém no ano 70. Ele que substituiu seu pai, o general Vespasiano, que marchou para Roma e assume o Império Romano no final do ano 69, o ano que tivemos 4 imperadores. Após a morte de Nero por suicídio, o general Galba assume em janeiro interinamente comando da nação. Foi assassinado pelo general Otão. Otão e Abreu entra num declínio de uma depressão violenta e suicida-se. Assume o general Vitélio e no final de 69 o general Vespasiano deixa seu filho Tito ao comando daquela guerra romano-judaica. De Flávio Joséfo, o grande escritor, vai narrar com detalhes o acontecido, lembrando de uma passagem deixada por Jesus, que não ficará pedra sobre pedra que não será derribada, quando ele coloca a mão no templo de Salomão. E alguns anos depois, esse templo foi destruído para sempre pelo general Tito. Vespasiano, que assumiu o trono de 69 a 79, foi o iniciador da obra do Coliseu, um anfiteatro que existe até hoje, suas ruínas em Roma. São dados históricos. Eu gosto muito de estudar as partes históricas, principalmente religiosas, né? Depois o general Tito, de 79 a 83, vai comandar Roma como imperador. Após ele, substituído pelo irmão mais novo, Domiciano, que vai de 83 até 96. Mas a diáspora aconteceu, então, pela invasão do general Tito. Muitos fugiram, né? Eles fugiram para vários lugares da Palestina, alguns vieram até para a Europa, para a África. Por isso é chamado diáspora. Então, após essa dispersão por todo o globo, o termo judeu passou a ser usado por todos os descendentes dessa etnia, no seu aspecto religioso ou identificados com ele, independente de raça ou nacionalidade. Inicialmente, o vocábulo refletia não apenas o aspecto da nacionalidade, mas também o interlocutor que possuía certos valores espirituais fornecidos pelo conhecimento da lei mosaica. Em situação oposta, convidam os judeus com os gentios, isto é, qualquer pessoa que não professava o judaísmo. Por isso, então, que Paulo de Tarso é chamado de o apóstolo da gentilidade,
ou apóstolo dos gentios. Gentios, pessoas não religiosas, não judeus, então, por isso era chamado de gentios. Do ponto de vista histórico, sabemos que havia reações dos judeus aos gentios, a despeito das conexões políticas, comerciais e até mesmo relativas a práticas religiosas existentes entre eles. Alguns gentios tornavam-se prosélitos, convertidos, atraídos pelas práticas do judaísmo. Então, vejam só, existia uma certa divergência entre os judeus e os gentios, como existe até hoje entre os nossos irmãos judeus e palestinos, né? Aquela faixa de Gaza ali vive em guerra, né? Povos irmãos, primos, e se matam há longos e longos séculos. Não obstante as dúvidas quanto aos ensinamentos do Cristo, os judeus referidos nessa passagem evangélica demonstram possuir algum conhecimento espiritual e, de certa forma, depositavam fé no Mestre porque criam nele. Eram judeus que não se encontravam presos à lei civil disciplinar de Moisés, mas à lei de Deus formulada nos 10 mandamentos, estavam, pois, abertos a novos aprendizados. Pois é, falamos sobre Nicodemos há pouco, que também era um judeu, que não se prendiam demasiadamente às leis civis e disciplinares deixadas por Moisés, e sim os valores morais. Tanto assim que ele foi ter um encontro com Jesus na calada da noite. Como ele, existia mais alguns, não muitos, chamados judeus convertidos, né, judeus novos, que se predispunham a ouvir os ensinamentos de Jesus e, com o passar do tempo, se converteram ou se convertiam ao cristianismo. Merece destaque aqui a expressão "se permanecer na minha palavra", indicativa da condição de prosseguir existindo, de continuar sendo ou de persistir. Neste último sentido, a perseverança surge como um preceito de conduta útil à reestruturação da vida, pois em todo processo de aprimoramento espiritual não se comporta improvisações e desgastes de qualquer natureza. Ao contrário, é durante a luta renovadora que somos convocados a fazer escolhas mais acertadas, a administrar o tempo, ampliar sentimentos, desenvolver virtudes, cultivar, sobretudo, a solidariedade e prestar-lhe a prática da caridade, fugindo dos extremos, do intelectualismo e das emoções. Sabemos, entretanto, que há um número significativo de pessoas que se encontram sob o embalo das oscilações espirituais, vacilando entre o crer e o fazer. São criaturas que, ainda que vinculadas ao espiritismo, não conseguem administrar certas paixões inferiores por não terem o necessário domínio sobre si mesmas. A maioria dos espíritos, caracterizada pela heterogeneidade de caracteres e temperamentos, das aspirações e propósitos, impede a compreensão integral da realidade cotidiana. Assim há que esperar pela passagem das horas. No círculo do tempo, a semente com o esforço do homem provê o celeiro, e o carvão, com auxílio da natureza, se converte em diamante. Somente conseguiremos renovar nosso psiquismo e imprimir valores edificantes à nossa alma se aprendermos o verdadeiro significado de permanecermos na palavra do Cristo. Receberemos então o atestado de maturidade espiritual, prosseguindo sem cansaço, nas condições com inteligência e devoção, jamais duvidando das promessas de Jesus. Então, meus irmãos, para evoluirmos, é necessário crer em Jesus, seguir seus ensinamentos. As oscilações durante o nosso caminho na Terra são normais, mas precisamos persistir na nossa evolução, na inspiração dos bons espíritos e crer em Jesus. Assim, vamos crescendo nossa evolução espiritual e moral. Entendamos que a disciplina que deve nortear as mudanças comportamentais para melhor é apenas um estágio de transição e de adaptação, uma vez que a disciplina antecede a espontaneidade. É válido também considerar que não se trata aqui de uma simples movimentação de elementos informativos, mas de ênfase na mudança de hábitos, caracterizada por uma prática persistente. Somente permanecendo no plano aplicativo dos ensinos é que efetivamente progredirmos. Verdadeiramente sereis meus discípulos,
O advérbio verdadeiramente nos conduz a novas reflexões. Está ligado ao sentido expresso pelo substantivo verdade ou pelo adjetivo verdadeiro, como autenticidade de conformidade com os fatos ou com a realidade. Obviamente, é o oposto de tudo o que é fictício ou enganoso. A palavra sábia que Jesus é a luz para o nosso espírito, que, se vivenciada, nos confere a posição de aprendizes e, ao mesmo tempo, de usufrutuário dos seus abençoados ensinos. O discípulo da Boa Nova, que realmente comunga com o Mestre, antes de tudo, compreende as obrigações que lhe estão afetas e rende sincero culto à lei de liberdade, ciente de que ele mesmo recolherá nas leiras do mundo o que houver semeado. O discípulo de Jesus se esforça para realizar algo de bom e útil na vida, segundo as suas possibilidades. Serão sempre reconhecidos por muitos se amarem. Jesus elegeu 12 apóstolos entre os seus discípulos, porque apresentavam recursos e posturas diferenciadas. Não obstante a existência de extraordinária unidade contra o exercício do amor e do trabalho em seu nome. Nesse sentido, verdadeiramente sereis meus discípulos. É mensagens inspiradoras de todos que se revelam sensibilizados pelos ensinamentos do Evangelho. São aprendizes que não temem a luta renovadora, incorporando oportunidade de melhoria espiritual, consoante o espírito renovador proposto pelo Evangelho. Guardadas as devidas proporções, esses discípulos serão chamados de novos apóstolos do cristianismo. Então, meus irmãos, vamos, mesmo com as dificuldades que nós temos, Jesus acredita em nós para sermos seus discípulos e seguir e vivenciar os seus ensinamentos. Sereis meus discípulos, deixa de ser uma escolha pessoal do Mestre, mas do próprio indivíduo, que, frente às orientações da consciência, se entrega ao trabalho digno, caracterizado por serviço ao semelhante. O verdadeiro discípulo do Cristo percebe, então, que, a despeito das próprias imperfeições, é necessário ser bom. A construção do bem é comum é obra de todos. Todos necessitamos trabalhar no sentido de aprender e construir, auxiliando os companheiros esclarecidos para que se tornem cada vez mais fiéis à execução dos compromissos nobitantes que abraçam. Os valorosos para não descer ao desânimo, os retos para que não se transviem, os fracos para que se robusteçam, os tristes para que se consolem, os caídos para que se reergam, os desequilibrados para que se recomponham, os grandes devedores para que se descubram a trilha da solução aos problemas que se oneram. Todos nós, espírito em evolução no planeta, somos ainda imperfeitos, mas úteis. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecer, segundo a sentença evangélica, não traduz como mera informação, mas assimilação de conhecimentos que favoreçam o combate às imperfeições. Passando pelas provas que Deus lhe impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submissos a essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi assinalada. Outros só suportam murmurando, e pela falta em que deste modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Nesse sentido, nos esclarece os orientadores da codificação espírita. À medida que avançam, compreende que os distanciamentos da perfeição. Concluindo uma prova, o espírito fica com a ciência que daí lhe veio e não pode permanecer estacionário, mas não retrograda. Em relação à sentença, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, explica Emmanuel. Muitos, em política, filosofia, ciência e religião, se afeiçoam a certos ângulos da verdade e transformam a própria vida numa trincheira de luta desesperada, a pretexto de defendê-la, quando não passa de prisioneiros do ponto de vista. Muitos aceitam a verdade, estendem-lhes as lições, advogam-lhe a causa e proclamam-lhes os méritos. Entretanto, a verdade libertadora é a que conhecemos na atividade incessante do eterno bem. Penetrá-la é compreender obrigações que não competem. Discerni-la é renovar o próprio entendimento e converter a existência para com o melhor. Só existe verdadeira liberdade na submissão ao dever fielmente cumprido. Conhecer, portanto, a verdade é perceber o sentido da vida. E perceber o sentido da vida é crescer em serviço, burilamento. Observa, desse modo, a tua posição diante da luz.
Quem apenas vislumbra a glória ofuscante da realidade, fala muito e age menos. Quem, todavia, lhe penetra a grandeza indefinível, age mais e fala menos. E, chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem diz os homens ser filho do homem? Eles disseram, uns, João Batista, outros, Elias e outros, Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, que dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai, que estás nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificareis a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou os seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Interpretação do texto evangélico. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: O estudo do Evangelho apresenta nuances que merecem ser destacadas. Chegando é a conjugação do verbo chegar, no gerúndio. Trata-se de uma forma nominal do verbo, usada para exprimir uma circunstância, já que o gerúndio não está conjugado com verbos auxiliares, andar, estar, ir e vir. É importante considerar, a propósito, que Jesus sempre valorizou a circunstância para ensinar com acerto. Daí ser usual encontrarmos no seu Evangelho verbos flexionados no gerúndio, tais como partindo, operando, cumprindo, falando, dirigindo, voltando, retirando, etc. Cesareia de Filipe, ou de Filipo, era um lugar pacato e afastado, situado ao pé do monte Hermon, norte da Palestina. Essa cidade foi ampliada e embelezada por Filipe, tetrarca de Itureia, em honra de Tibério César. Localizada na cabeceira do Rio Jordão, foi assim nomeada para distinguir de outra Cesareia, a marítima, por estar mais distante do foco político e religioso das demais cidades e povoados. Cesareia de Filipe se afigurava como um lugar ideal para as pessoas emitirem opinião sobre Jesus, falando despreocupadamente e de forma autêntica. Vemos ainda hoje, quando se diminui o poder das atrações exteriores, com mais naturalidade expressamos nossos reais sentimentos e ideais. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, se concretizava também na Cesareia de nosso campo pessoal, na intimidade do nosso ser, em momentos mais tranquilos e favoráveis à reflexão. Sob o influxo da meditação e da autoanálise, nos identificamos com Jesus. Interrogou os seus discípulos. É sugestiva que Jesus procura aferir o nível de aprendizado desenvolvido pelos seus discípulos em relação às suas orientações e à sua pessoa, propriamente dito. O Mestre, como todos os demais benfeitores que nos tutelam com amor, acompanha de perto o nosso desenvolvimento, verificando se nós efetivamente estamos seguindo seus passos. Discípulo significa aprendiz, mas só há mestre onde existe discípulo. Por sua vez, o verdadeiro discípulo é consciente das próprias carências e tem necessidade de ser guiado por um bom mestre, submetendo-se com humildade e prudência às suas orientações. O texto nos mostra que os discípulos devem se portar como atentos observadores do seu orientador, guia ou mestre, e dos ensinamentos que lhes transmite como diretrizes de vida. Ao interrogá-los, Jesus deu a entender que eles deveriam se posicionar como observadores atentos. Esta é também a proposta da doutrina espírita, quando, pela fé raciocinada, nos fornece seguros padrões de conhecimento impulsionadores da nossa melhoria espiritual e nos concede também condições para avaliar o progresso adquirido, segundo nossa posição evolutiva. Além disso, a fé raciocinada viabiliza condições para atender e respeitar o grau de progresso de cada criatura que nos compartilha a existência. Quem diz os homens ser filho do homem? Em outras palavras, o que falam os homens relativamente à minha pessoa? Ambas indagações indicam um processo avaliativo que, partindo-se do exame global ou coletivo específico ou pessoal. Bem, Marcos, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final.
Não constitui novidade dizermos que vivemos em um mundo digital. Segundo alguns estudiosos, o volume de informações a que temos acesso em um dia é maior do que um cidadão do século XVIII teria ao longo de toda a sua vida. Desenvolvemos e multiplicamos tecnologias que geram e difundem textos, sons e imagens de maneira intensa e constante. As redes sociais alimentam essa difusão, exigindo que estejamos sempre em conexão e interação. Como consequência, a presteza na troca de informações e o apelo por novidades se acelera ano a ano. As novidades do minuto anterior rapidamente envelhecem, demandando outras que estão por vir. E vamos tentando nos inserir nesse tempo digital em que tudo é muito rápido, fugaz e inconstante. Para isso, estimulamos e provocamos nosso cérebro a todo instante. Não temos tempo para o silêncio, a tranquilidade. Quando eles ameaçam nos visitar, rapidamente recorremos a um novo clique, uma nova página, uma outra novidade postada por alguém. E assim, nosso mundo vai se tornando cada vez mais digital. Digitalizamos nossa vida quando durante a refeição ficamos com o celular sobre a mesa para saber o que está acontecendo. Também quando estamos com amigos e entrecortamos a convivência para postar ou trocar mensagens digitais. As experiências de um restaurante diferente, uma viagem agradável, um reencontro com amigos, passam do analógico ao digital em segundos, quando saímos do mundo real para as redes sociais. Ao digitalizarmos nossas experiências, ao acelerarmos nossa vida, abrimos mão de vivermos momentos unicamente analógicos. Desses momentos que têm o tempo do corpo e das emoções. Momentos que precisam ser processados, sentidos e elaborados. Viver experiências unicamente analógicas, sem a influência ou interferência do mundo digital, é viver as experiências do nosso processamento cerebral e emocional. Ao digitalizarmos excessivamente nossa vida, vamos acelerando o nosso mundo interno, que perde a capacidade da espera, da pausa, até mesmo do aborrecimento. Assim, na expectativa da novidade, vamos nos tornando ansiosos e aflitos. Estamos sempre no próximo minuto, no futuro, perdendo o presente. Aí está a nossa ansiedade. Nesse excesso de futuro que inserimos em nossa vida. Dessa forma, busquemos tornar nossos dias mais analógicos. Vivamos nossas emoções no tempo e na velocidade apropriados. A emoção de uma boa conversa precisa ser vivenciada no seu tempo, sem interrupções digitais. Igualmente, processos mais longos, como uma decepção amorosa ou um luto. Eles também precisam do tempo analógico para serem compreendidos em nossa intimidade, sem fugas para o mundo digital. Nessa busca de equilíbrio, a meditação e a oração são ferramentas incomparáveis para nosso bem-estar. Na meditação, vamos ao encontro de nós mesmos, permitindo-nos viver com intensidade cada emoção, cada sentimento. Na oração, vamos ao encontro da divindade, buscando nossa harmonia com o universo e o amor divino. Trabalhemos-nos para isso. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, estamos reunidos em seu nome mais uma vez, com o propósito de sempre aprendermos da sua sábia doutrina, interiorizá-la, colocar em prática a serviço de todos os nossos irmãos. O importante na vida é sermos úteis, trabalhar no bem, porque a recompensa virá mesmo troca dos interesses pueris. Faça o bem pelo bem, porque quem ajuda, o céu sempre o ajudará. Pensemos nisso. Muita paz, que o Senhor nos abençoe. Meu querido irmão Marcos, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa. Boa noite a todos os ouvintes.
agradecendo a oportunidade, mais um dia de estudo e aprendizado do Evangelho de Jesus. Boa noite para você, Marcos, muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continue ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, o Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.